Queridos irmãos, eu sinto de passar uma parte para os irmãos, talvez nem só para os irmãos, mas para todos aqueles que foram assistir o culto. Pode haver alguém que o culto cai em suas mãos e pergunte: quem que é esse povo? Quem que é esses irmãos que parece que é da congregação, mas não é? Então vou explicar para os irmãos e que sirva também para que os irmãos expliquem para quem for conversar. Nós somos o povo da congregação cristã no Brasil. Não mudou nada. Desde quando o Senhor tomou o irmão Luiz Franciscão para anunciar o Evangelho, não o Evangelho em si, mas abriu-se ali uma nova porta de, vamos dizer assim, de adoração a Deus, pois o Evangelho já vinha sendo anunciado há muitos anos. Desde Martinho Lutero, vamos dizer assim, que o Evangelho começou a ser propagado. Então falar que o Senhor tomou uma Luiz Franciscão para anunciar o Evangelho, isso não encaixa bem, correto? Mas a graça nasceu lá. Não, a graça é Cristo. Então são coisas que foram nos ensinadas que hoje nós entendemos que não é bem assim. Então vamos lá. Quando o Senhor tomou o irmão Luiz Franciscão para que formasse então a congregação cristã no Brasil, o Senhor, pelo Espírito Santo, passou-lhe a ele as ordenanças de como que o Senhor queria que fosse esse grupo em si, que por causa da lei teve que ter um nome, e se deu o nome de Congregação Cristã no Brasil. E assim o Senhor, pelo Espírito Santo, sempre estava passando ao servo de Deus como que deveria ser, até todos os detalhes, até mesmo o nome que está aqui em cima, foi o Senhor que mandou fazer assim, por revelação. E muitas coisas que foram fundamentadas foi ordenança do Senhor. E quando o Senhor ordena alguma coisa pelo Espírito Santo, Ele faz de uma certa forma que, se durar 1000 anos, não deve ser mudado. Correto? Então o Senhor montou este grupo que hoje é chamado de Congregação Cristã no Brasil e deu os ensinamentos. E veio bem até mais ou menos a década de 90, 80, até que então começou a surgir ideias humanas para mudar algumas coisas. E foram mudando sem o conhecimento da Irmandade, às escuras, e desde a década de 80 ou até antes, o desejo mais forte deles era mudar o jeito que era servido a Santa Ceia. Porque, qual o motivo? Simplesmente porque eles tinham nojo de tomar a Santa Ceia no mesmo cálice que os irmãos idosos tomavam. Essa é a real. E eu não estou falando isso porque eu penso que não. Eu sei. Conversei com alguém de lá. E pois então foi reunido um grupo de, não sei se pode dizer irmãos, mas um grupo de um poder aquisitivo muito grande, e fizeram uma proposta para um ancião, na época presidente, que eles queriam que fosse mudado a Santa Ceia, senão eles mudariam de igreja. E aí então o ancião teve a luz de Deus e falou: nada vai mudar. Só que aí criaram uma emenda, criaram um escape. Nós vamos fazer então, nós vamos arrumar uma solução. Nós vamos fazer uma Santa Ceia à tarde para os idosos
e à noite para toda a Irmandade. Então os idosos ficam na parte da tarde tomando a Santa Ceia, aí com a desculpa, né, de que à noite é ruim para voltar para casa, porque é frio por aquilo, e encaixou certinho. Então foi feito assim. Mas aí o centro, as cidades maiores, as Santas Ceias para os idosos era feito à tarde. Sendo assim, eles ficaram livres de tomar no mesmo cálice que os idosos tomavam, com dizer que os idosos babam no cálice e assim por diante, toda aquela nojo, né? Pois bem, passou-se o tempo e a ideia nunca saiu de que eles queriam que a Santa Ceia fosse servida em cálice separado para cada um ter o seu, para não ter contato com o outro irmão. E então, quando chegava aos mais antigos, a ideia era barrada e nunca conseguiram. Até que chegou a pandemia e aí encaixou a fome com a vontade de comer. Com a desculpa da pandemia, então foi mudado a Santa Ceia. E aí todos concordaram, foram feitas várias explicações mirabolantes. Maravilha, agora sim. E aí então começou a surgir entre o povo muitos irmãos que, graças a Deus, agora mudou. Eu não vi a hora. Pois é, se você é um desses, você tomou a Santa Ceia muito tempo indignamente, porque tomava a Santa Ceia com o nojo do seu irmão. E aí? Olha como Deus pega o sábio na sua própria sabedoria. Então todos aqueles que tomavam com nojo, com receio de que não, você tomou a Santa Ceia indignamente, infelizmente. Pois bem, então chegou a pandemia, conseguiram fazer, só que aí o Senhor tinha no meio de toda a multidão um grupo que não aceitaria. Então, o que fazer? Se não participa da Santa Ceia, você não tem comunhão com a igreja. Então, se não tem comunhão, como o grupo era grande, vamos congregar nós sozinhos. E aí ficamos, como diz o ditado, desigrejados. Porque entre nós tem ancião, tem cooperador, tem carregador de orquestra, e nós ficamos todos sem liberdade de estar nos cultos da congregação cristã no Brasil. Não, mas é mentira que não tiraram a liberdade. Não é o homem que tira ou dá a liberdade, é o Espírito Santo por Deus. Se não participa da Santa Ceia, não tem liberdade. Nem precisa o ancião chegar e falar, não, você não tem liberdade. Não, para quem tem desconfiômetro, para quem sabe ler, um pingo é letra. Não participa da comunhão da igreja, como que tem liberdade? Porque a proposta era essa. Não, vocês podem continuar congregando até Deus fazer a obra. Mas Deus já tinha feito a obra. Pois então o Senhor tomou esse caminho e o Senhor nos fez nos ajuntar e estamos congregando agora, não mais dentro da congregação, mas somos o povo da congregação cristã no Brasil que Deus revelou para o irmão Luiz Franciscon. Numa palavra o Senhor mandou em São Paulo, e essa palavra rodou o mundo inteiro e até hoje está nos grupos, no Facebook, Instagram. Se a congregação não permanecer na doutrina, voltaremos a congregar nas salinhas de oração. Foi a palavra mais curta que eu já vi ser pregada dentro da congregação. Ela se cumpriu e o povo está esperando ela se cumprir. Está aqui o povo congregando na salinha de oração. Deus cumpre a palavra ou não cumpre? Numa outra palavra, na época da pandemia, o Senhor falou: eu vou criar uma situação no meio da minha obra e vou criar uma bifurcação. Quem vai para um lado vai pensar que está certo, quem vai para o outro também vai estar certo. Só que só quem tiver o Espírito Santo vai pegar o lado certo. Os dois vai parecer que está certo.
mas só um estará certo. E o Senhor criou, e quando chegou na Santa Ceia, não teve jeito de nós participar, e o Senhor criou um outro caminho. Então não é que nós saímos, nós não saímos, nós permanecemos na mesma reta, na mesma rodovia. Criaram um atalho e eles pegaram o atalho para o lado mais fácil. E está aí como está. Então nós somos esse povo da congregação que não aceitamos a mudança da doutrina do Senhor Jesus. Ah, mas isso não tem nada a ver. Isso é nojento. Então vou contar um segredo para vocês. Leia a Bíblia. Quando Cristo foi crucificado, que chegou nas últimas, faltava mais um detalhe. Então ele disse: tenho sede. Pegaram uma esponja, embebedaram num pote de vinagre, e com uma cana levou-se e deu a ele, e ele bebeu. Está escrito na palavra, não é que só esfregaram na boca, não. Ele bebeu. Agora eu vou explicar o que era esse vinagre, para os irmãos entenderem o que é que ele tomou. Os banheiros dos romanos, naquela época, banheiros públicos, vamos dizer, era como se fosse uma sala, e nas paredes tinha como se fosse um balcão com um buraco, e ali todos faziam as suas necessidades. Esse era o banheiro público. E no meio daquele banheiro tinha uma caixa com vinagre, e era colocado ali uma esponja e uma cana. E o que eles faziam? Fazia as suas necessidades, pegava aquela esponja, colocava no vinagre para desinfectar, e se limpava com aquela esponja. E aquela cana, como a caixa estava lá, então ele pegava, espetava na ponta da cana e colocava lá na caixa para outro usar. Então todo mundo que passava naqueles banheiros usava aquela esponja. E quando Cristo falou: tenho sede, o que está escrito? Tinha ali uma caixa com vinagre, e pegaram uma esponja com a cana, embebedaram nela e esfregaram na boca dele, e ele bebeu. E agora você me dizer que é nojento participar da Santa Ceia com seus irmãos? Hipócrita. Agora, nós aceitaríamos essa afronta à doutrina do Senhor? Jamais. Então por isso hoje estamos aqui, a palavra se cumpriu, estamos na salinha de oração. Então pode ser que alguém fala: não, esses aí são os revoltados, e aí junta aqueles que já tinham pecado, aqueles. Nada disso, não tem nada de revolta. Quem saiu por revolta está nos outros lugares. Nós permanecemos nas mesmas pisadas de Cristo, não mudou nada. Aqueles que saíram por revolta pegaram caminhos mais fáceis, que já tinham em seus corações os desejos de gozar uma parte do mundo, então aproveitaram essa oportunidade para fazer isso. Nós não, permanecemos no mesmo ensinamento, na mesma doutrina que o Senhor deu através das Sagradas Escrituras e os ensinamentos que o Senhor deu para o bom Luiz Francisco. Então esse é o nós. Esse é o nosso povinho. É muita gente? Não. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali ele se faz presente. E nós temos visto, apalpado o Senhor entre nós todos os cultos. Glória ao nome do Senhor. Então, para você que assistiu hoje o culto e quer saber quem é esse povo, é isso. Somos o povo da congregação cristã no Brasil que não aceitou a adulteração na doutrina de Cristo. Mudar algum ensinamento, uso e costume, isso é tolerável, mas a doutrina é imutável. Não se muda. Daqui 1000 anos, se nós estivéssemos aqui, estaríamos participando da Santa Ceia do mesmo jeito.
Glória ao nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Então, caros irmãos, mas como o Senhor é maravilhoso, Ele ainda nos deu a oportunidade de conhecer a voz dos 7 trovões, que é Apocalipse capítulo 10 em diante. As palavras que ficaram seladas quando Deus falava com João. Quando ele ia escrever, o Senhor disse: não as escreva. Então ele não escreveu. Ele viu o Apocalipse, não entendeu nada, pois quem lê o Apocalipse não entende. Onde já se viu gafanhotos com cabeça de mulher, rosto de homem e cabelo de mulher? Isso não existe, é tudo simbologia. E o Senhor revelou através da voz dos 7 trovões, que cremos que foi o Senhor que mandou. Então, por isso que nos nossos cultos transmitidos está escrito embaixo: Cristo reina, a voz dos 7 trovões. Então, e toda irmandade é bom que ouça para entender todos os porquês das nossas vidas. Nada fica encoberto. Quem ouve e crê, o Senhor abre a nossa viseira e fica muito mais fácil servir a Deus, fica muito mais fácil entender quem somos e quem é o Senhor. Tá certo?